Existe uma transformação brutal, quase violenta, que acontece na vida de certas pessoas. Uma mudança tão radical e definitiva que literalmente separa a humanidade em duas categorias distintas: aqueles que passaram por ela e se tornaram vencedores, e aqueles que nunca a experimentaram e permaneceram perdedores para sempre. Não estou falando de sorte, nascimento privilegiado ou oportunidades especiais. Estou falando de uma transformação interna tão profunda que muda completamente como você vê o mundo, como o mundo vê você e principalmente como você se vê. Essa transformação é brutal porque exige que você mate versões antigas de si mesmo. É dolorosa porque força você a abandonar crenças confortáveis. É definitiva porque, uma vez que acontece, não há volta. Você nunca mais será a pessoa medíocre que era antes. A pergunta que deveria te manter acordado à noite é: por que algumas pessoas passam por essa transformação brutal e se tornam imparáveis, enquanto a maioria permanece na zona de conforto da mediocridade até o dia da morte? A resposta vai revelar verdades desconfortáveis sobre natureza humana, sobre você mesmo e sobre por que a maioria das pessoas está destinada ao fracasso desde o momento que aceita a vida como ela é. Se você está cansado de ser medíocre, se quer descobrir essa transformação que separa definitivamente vencedores de perdedores, se tem coragem para a verdade brutal sobre desenvolvimento pessoal, este vídeo vai mudar sua perspectiva para sempre. Se inscreve no canal porque você está prestes a descobrir por que a maioria das pessoas nunca consegue sair da mediocridade e o que os poucos que conseguem fazem de diferente. Napoleon Hill, depois de estudar mais de 500 pessoas extraordinariamente bem-sucedidas ao longo de 20 anos, descobriu algo perturbador. Existe um momento específico na vida de todo vencedor onde eles passam por uma transmutação da derrota. Um momento onde fracasso se transforma em combustível, onde dor se torna poder, onde a pessoa literalmente morre e renasce como uma versão superior. Hill não estava falando de motivação barata ou pensamento positivo. Ele estava documentando uma transformação psicológica real, mensurável, que acontece quando uma pessoa finalmente decide parar de aceitar mediocridade e fazer o que for necessário para vencer. Mais recentemente, pesquisadores em neuroplasticidade confirmaram que o cérebro humano é capaz de mudanças tão radicais que podem ser comparadas a uma segunda personalidade sendo criada. Pessoas que passam por trauma extremo, seguido de determinação extrema, literalmente reescrevem seus circuitos neurais. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir. Essa transformação não acontece por acidente. Não é sorte, não é destino. É uma escolha consciente de atravessar um processo doloroso que a maioria das pessoas não tem coragem de enfrentar. Vencedores não nasceram diferentes. Eles se tornaram diferentes através de uma transformação que perdedores evitam a todo custo. Mas por que a maioria das pessoas evita essa transformação? Por que preferem viver vidas medíocres, reclamando de resultados medíocres, ao invés de fazer mudanças radicais que poderiam mudar tudo? A resposta está na natureza da transformação real. Ela é brutal. Exige que você admita que tudo que você acreditava sobre si mesmo estava errado, que suas desculpas são mentiras, que seu potencial estava sendo desperdiçado por preguiça, medo ou conformismo. A transformação real força você a olhar no espelho e reconhecer que você é responsável por cada aspecto da sua vida que não está funcionando, que ninguém está vindo te salvar, que você precisa se tornar o herói da sua própria história, ou permanecer para sempre como vítima. E isso é psicologicamente violento. É mais fácil inventar desculpas do que assumir responsabilidade total. É mais confortável culpar circunstâncias externas do que admitir incompetência interna. É menos doloroso aceitar mediocridade do que lutar brutalmente por excelência. Por isso, a maioria das pessoas escolhe inconscientemente permanecer perdedora. Não porque não podem mudar, mas porque mudança real é guerra contra a versão preguiçosa, medrosa e medíocre de si mesmo. Você reconhece esses padrões na sua própria vida. Você sabe exatamente o que deveria estar fazendo para melhorar, mas encontra desculpas criativas para não fazer. Você quer resultados extraordinários, mas continua fazendo as mesmas coisas ordinárias que sempre fez. Você admira pessoas de sucesso, mas se convence de que elas tiveram sorte ou vantagens que você não teve. Você reclama das suas circunstâncias, mas não faz mudanças radicais para alterá-las. Você quer transformação, mas
mas sem o desconforto que transformação exige. Você já se pegou pensando: eu poderia ser bem-sucedido se eu mudaria minha vida, mas um dia eu vou. Quando eu tiver mais tempo, dinheiro, oportunidade, eu. Esses pensamentos são sintomas de uma mente que está evitando a transformação brutal necessária para vencer. São mecanismos de defesa que protegem você da dor do crescimento real. Você desenvolveu o que eu chamo de síndrome do potencial desperdiçado. A capacidade infinita de imaginar versões melhores de si mesmo sem nunca fazer o trabalho brutal necessário para se tornar essas versões. A revelação que muda tudo. A transformação brutal não é um evento único que acontece magicamente. É uma decisão diária, consciente, de escolher desconforto ao invés de conforto, crescimento ao invés de estagnação, excelência ao invés de mediocridade. Vencedores entenderam que transformação real acontece quando você para de negociar com a vida e começa a dominá-la. Quando você para de pedir permissão e começa a tomar o que quer. Quando você para de esperar motivação e começa a agir com disciplina brutal. A diferença fundamental entre vencedores e perdedores não está em talento, sorte ou circunstâncias. Está na disposição de atravessar dor psicológica para alcançar crescimento real. Perdedores querem transformação sem transformação. Querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Querem vencer sem pagar o preço que vitória exige. Vencedores entenderam que você precisa literalmente matar a versão fraca de si mesmo para dar nascimento à versão forte. E estão dispostos a fazer esse assassinato psicológico quantas vezes for necessário. Você vai descobrir agora os 5 aspectos brutais da transformação que separa vencedores de perdedores. Estas não são técnicas suaves de desenvolvimento pessoal. São realidades duras sobre o que crescimento real exige. Quando você entender esses 5 aspectos, quando tiver coragem de aplicá-los na sua vida, algo fundamental vai mudar. Você vai parar de ser uma pessoa que sonha com sucesso e vai se tornar uma pessoa que cria sucesso através de ação brutal e consistente. Vai entender por que a maioria falha e por que poucos vencem. Vai ver claramente o caminho que precisa percorrer e vai ter que escolher se tem coragem para percorrê-lo. E se você está pronto para essa verdade brutal sobre transformação real, deixa um like agora, porque crescimento real não é para pessoas que querem se sentir bem consigo mesmas. É para pessoas que querem se tornar melhores versões de si mesmas. O primeiro aspecto brutal da transformação. Você precisa conscientemente matar a versão anterior de si mesmo. Isso não é metáfora. É morta psicológica real de identidades, crenças e padrões que te mantinham medíocre. Vencedores entenderam que você não pode adicionar excelência a uma vida medíocre. Precisa destruir a estrutura medíocre e construir uma nova estrutura excelente do zero. Isso significa reconhecer brutalmente que a pessoa que você foi até agora não é capaz de alcançar os resultados que você quer, que suas estratégias atuais são falhas, que sua mentalidade atual é limitada, que sua disciplina atual é insuficiente. A maioria das pessoas tenta melhorar mantendo a mesma identidade fundamental. É como tentar construir um palácio em fundações de areia. Não funciona. Transformação real exige que você olhe no espelho e diga: esta versão de mim precisa morrer para que uma versão melhor possa nascer. E então, executar essa morte psicológica sem piedade. A parte mais brutal. Você precisa abandonar confortos, relacionamentos, hábitos e crenças que definiram quem você foi, mesmo quando isso machuca profundamente. O segundo aspecto brutal: assumir responsabilidade total, completa e incondicional por cada aspecto da sua vida, sem exceções, sem desculpas, sem vitimização. Vencedores passaram pelo momento devastador de perceber que eles são 100% responsáveis pelos seus resultados. Não 99%, não na maioria das vezes. 100%, sempre, em todas as circunstâncias. Isso significa reconhecer que se você está falido, é sua responsabilidade. Se você está sozinho, é sua responsabilidade. Se você está infeliz, é sua responsabilidade. Se você está estagnado, é sua responsabilidade. A maioria das pessoas nunca passa por essa transformação porque é psicologicamente destruidora admitir que você desperdiçou anos culpando outros por problemas que você criou e poderia ter resolvido. Mas essa aceitação brutal de responsabilidade é também libertação total, porque se você é responsável pelos seus problemas, você também tem poder para resolver esses problemas. Vencedores trocaram o conforto da vitimização pelo poder da responsabilidade total. E essa troca muda tudo. A parte mais brutal: você precisa parar de culpar pais, governo, economia, sorte, outras pessoas e admitir que sua vida é exatamente
exatamente o reflexo das suas escolhas. O terceiro aspecto brutal: sacrificar sistematicamente prazeres imediatos em favor de recompensas de longo prazo, mesmo quando isso significa anos de privação e desconforto. Vencedores desenvolveram a capacidade brutal de dizer não para tudo que oferece prazer imediato, mas compromete objetivos de longo prazo. Entretenimento, conforto, relacionamentos tóxicos, hábitos prazerosos, mas destrutivos. Enquanto perdedores escolhem o que é fácil agora e sofrem depois, vencedores escolhem o que é difícil agora para colher benefícios depois. É uma inversão completa de prioridades. Isso significa trabalhar quando outros estão descansando, estudar quando outros estão se divertindo, economizar quando outros estão gastando, disciplina quando outros estão se entregando a impulsos. A transformação brutal exige que você trate prazer como inimigo do progresso e desconforto como combustível do crescimento. A maioria das pessoas não consegue fazer esses sacrifícios porque foram condicionadas a buscar gratificação instantânea. Vencedores se recondicionaram para buscar gratificação construída através de sacrifício. A parte mais brutal: você precisa abandonar 90% das coisas que te dão prazer temporário para construir uma vida que te dá satisfação permanente. A solidão do crescimento. O quarto aspecto brutal: aceitar que crescimento real é um processo solitário que vai te separar da maioria das pessoas, incluindo amigos e família que não entendem sua transformação. Quando você começa a mudar radicalmente, você automaticamente se torna incompatível com pessoas que permanecem estagnadas. Suas conversas se tornam superficiais, seus interesses se tornam diferentes, seus valores se tornam opostos. Vencedores aprenderam que você precisa escolher entre pertencimento social e crescimento pessoal. Raramente pode ter os dois simultaneamente. A maioria das pessoas volta para a mediocridade porque não consegue suportar a solidão que transformação exige. Preferem ser aceitas sendo medíocres do que rejeitadas sendo excepcionais. Mas vencedores entenderam que é melhor estar sozinho, caminhando para onde você quer ir, do que acompanhado, indo para onde não quer estar. A parte mais brutal: você vai perder pessoas importantes durante sua transformação e precisa estar disposto a aceitar essa perda como preço necessário do crescimento. O quinto aspecto brutal: desenvolver disciplina tão rigorosa e implacável que você faz o que precisa ser feito independentemente de como se sente, das circunstâncias ou da motivação. Vencedores mataram a versão de si mesmos que negociava com disciplina, que fazia apenas quando estava motivada e tinha desculpas para a inconsistência. Eles desenvolveram a capacidade brutal de executar ações necessárias mesmo quando estão cansados, tristes, doentes, desmotivados ou enfrentando obstáculos. Disciplina implacável significa que você cumpre seus compromissos consigo mesmo com a mesma rigorosidade que cumpriria um contrato legal, sem exceções, sem negociações, sem dias de folga da excelência. A maioria das pessoas trata disciplina como sugestão. Vencedores tratam disciplina como lei fundamental da existência. A parte mais brutal: você precisa se tornar implacável consigo mesmo, tratando a versão preguiçosa de si mesmo como inimiga que precisa ser derrotada diariamente. Esses 5 aspectos brutais trabalham juntos para criar uma transformação tão radical que literalmente separa você do resto da humanidade. Você mata versões antigas de si mesmo, assume responsabilidade total, sacrifica prazeres imediatos, aceita a solidão do crescimento, desenvolve disciplina implacável. O resultado é que você se torna fundamentalmente diferente da maioria das pessoas. Você pensa diferente, age diferente, prioriza diferente e, consequentemente, obtém resultados completamente diferentes. A transformação brutal não é um processo agradável. É doloroso, solitário e exige sacrifícios que a maioria não está disposta a fazer. Por isso, separa vencedores de perdedores de forma tão definitiva. Mas é também o único caminho real para sair da mediocridade e construir uma vida extraordinária. Então agora, você tem uma escolha brutal para fazer. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, obtendo os mesmos resultados medíocres, justificando por que sua vida não é como você quer que seja. Ou você pode aceitar que transformação real exige brutalidade psicológica que poucos têm coragem de enfrentar. Pode começar o processo doloroso de matar versões fracas de si mesmo para dar nascimento a versões fortes. A pergunta não é se você é capaz dessa transformação. Todo mundo
mundo é capaz. A pergunta é se você está disposto a pagar o preço brutal que ela exige. Porque no final, existem apenas duas categorias de pessoas: aquelas que passaram pela transformação brutal e se tornaram vencedoras, e aquelas que evitaram a dor da transformação e permaneceram perdedoras. Se este vídeo te mostrou verdades brutais sobre transformação real, se você reconheceu aspectos da sua vida onde está evitando mudanças necessárias, deixa um comentário contando qual dos 5 aspectos brutais mais te impactou e por quê. E se você já passou por essa transformação brutal, se conseguiu matar versões antigas de si mesmo e renascer como uma pessoa mais forte, conta também como foi esse processo. Sua experiência pode inspirar outros a ter coragem para a transformação que sabem que precisam fazer. Obrigado por ter coragem para verdades desconfortáveis sobre desenvolvimento real. A maioria das pessoas prefere mentiras confortáveis sobre crescimento fácil. Se curtiu este vídeo, deixa um like e se inscreve no canal, porque crescimento real não é para todo mundo, é para pessoas que preferem verdade brutal à ilusão confortável. E lembra, você pode continuar sendo medíocre pelo resto da vida se quiser. Ninguém vai te forçar a mudar, mas se você quer resultados extraordinários, precisa estar disposto a fazer coisas extraordinariamente difíceis. A transformação brutal está disponível para qualquer pessoa corajosa o suficiente para pagar o preço. A pergunta é: você é essa pessoa?